de um projeto que está a ser desenvolvido nesta escola, desde o ano passado, portanto aqui na Ilha do Cana, e que se chama de Libera Escola. Este projeto teve como uma, já há palmas, meu Deus, teve como uma das metodologias, ou como uma metodologia mais diferenciadora, o sorteio de alunos. Não sei se vocês aqui são de que ano? Oitavo e 12º. Mas os do oitavo no ano passado, se calhar, aperceberam-se de um sorteio que foi feito. Nós circulamos por todas as turmas. Se calhar alguns alunos estiveram confinados, esses aí não tiveram a possibilidade de participar, mas nós ainda assim fizemos depois o sorteio online para os alunos que não estiveram cá. Portanto, nós estamos aqui hoje para falar um bocado do Delibera Escola também e para perceber de que forma é que a justiça que nós queremos todos que existe à nossa volta pode começar a ser feita na escola. E para iniciar esta conversa, eu convido aqui a diretora Teresa Lopes para dizer algumas palavras e depois, então, nós vamos ter aqui uma conversa com 5 colegas vossos que já participaram no projeto e que vão continuar seguramente a participar neste coletivo. Eu não preciso do microfone, ponho-me aqui atrás para não. Este desafio era para a Joana, não era para mim, não é? Por acaso apanhou-me aqui. Aliás, a Joana até fez uma. Eu agradecia que a pessoa que estava a fazer barulho lá atrás de calma, está bem? Não é, um não problema é. também de justiça social. Não sei se é lá atrás ou se é lá fora. Não, Teresa. É aqui? É, eu vou. É quem? Mas estão aqui? Sim. Pronto, peço imenso desculpa. Pronto, então, mas bom dia a todos e bom dia, não, boa tarde, já estou agora já. Portanto, eu fui aqui apanhada um bocadinho. A Joana já me tinha dito, só que nunca mais me lembrei. Com tantas coisas que fazer. Mas em relação à justiça social, começa na escola é o desafio, é o tema, não é? É o tema, é um grande desafio, sim. Muito bem. E então estamos aqui com uma plateia de jovens do 8º e 12º ano. Era interessante perceber aqui realmente no 12º ano o que é que eles consideram que é justiça social na escola. Mas já o que é justiça? Há vários tipos de justiça, como vocês sabem, não é? Ora bem. Olha, justiça social dentro de uma escola, dá um exemplo, ou dentro de uma turma, é quando, ou dentro de uma própria escola, é quando uns alunos, por exemplo, têm 100% das aulas dadas e outra turma tem 70% de aulas dadas. Aqui começa logo a injustiça. Porque significa que aqueles que tiveram maior número de situações de aprendizagem, à partida estarão mais bem preparados que os outros que não tiveram, certo? Isto já é um problema de injustiça social, já é um problema de não haver a situação de que a escola, apesar de todas, na sua organização, pretender essa justiça, ou seja, o que é a justiça em termos de escola, em termos de projeto educativo? É criar as oportunidades de aprendizagem para todos os alunos. A criação das oportunidades para todos os alunos a nível de aprendizagem tem que ser tudo igual. O que tem que ser é que todos vocês têm que ter essas oportunidades no sentido de criarem a vossa própria narrativa segundo os vossos próprios interesses. Porque os interesses são completamente distintos de todos que aqui estão. Cada um tem o seu projeto de vida. E em função desse projeto de vida, vocês vão criando a vossa narrativa. O que é a vossa narrativa? É o conjunto de aprendizagens no sentido de concretizar esse projeto de vida. A nível do projeto aqui da escola, nós defendemos a educação integral de todos os alunos. E dentro dessa educação integral de todos os alunos, é precisamente não só a parte meramente cognitiva, que vocês dão muito valorizam muito, que é os acessos à universidade, mas todos nós não somos feitos só com essa parte cognitiva. Nós temos uma parte relacional, temos a nossa parte artística,
temos a nossa parte motora, temos a nossa parte, digamos, de desenvolvimento das nossas competências sociais que nos permitem sermos cidadãos ativos num país e num mundo melhor. E nesse contexto insere-se precisamente o que vocês estão aqui a fazer hoje, que é o deliberar as escolas, não é? O deliberar. O deliberar é ter voz, é ter participação. E para se participar é preciso saber como é que se participa. Não é? E contestar, e eu sou uma contestatária, e apesar de não ter poder ser vossa avó quase, mas sou muito contestatária, porque há uma coisa que vocês nunca se devem acomodar. Devem ter sempre uma preocupação na vossa vida de inquietação. E essa inquietação tem muito nesta procura da justiça, do que é justo para mim, mas é justo para os outros e é muito justo também em termos da dita sustentabilidade, certo? E, portanto, esta justiça e este questionamento faz-se através da nossa capacidade de participação. Não é? Participarmos. E quando dizemos não ou sim, devemos saber porque é que dizemos não ou sim às propostas que nos são apresentadas ou que nós defendemos. E é nesse sentido que, de facto, a escola deve contribuir não só para o desenvolvimento de um currículo mais ou menos consensual em termos da nossa organização, da organização da nossa educação, mas um conjunto de projetos que esta escola, por exemplo, proporciona, que desenvolve precisamente essa componente da vossa participação e de vocês também criarem o vosso espírito crítico e desenvolver-se muito a nível de participações futuras no micro, que é a escola, e depois do meso, que será a nível do concelho, e o macro, ao nível do país ou do mundo. Não é por acaso está aqui uma disciplina, está aqui a professora da ciência política, que é uma disciplina que eu acho que era determinante e que é fundamental, porque toda a nossa vida são atos políticos. Estes 4 jovens que eu percebi, e acho que isto foi realmente o grande desafio deste projeto e do grande benefício deste projeto, é que não são os melhores ou não são aqueles que automaticamente têm uma propensão, sob o ponto de vista de socialidade, de participação, mas são aqueles que eventualmente calhou num sorteio e gostaram, não, eu sei que foi um êxito. E foi um êxito precisamente porque não está cá professores, certo? Não, vocês. As pessoas falam muito e dizem pouco. E portanto, muita desta situação são vocês que têm que criar os vossos caminhos, são vocês que têm que ir perceber aquilo que são as vossas escolhas, são aquilo que de facto em limite vos torna felizes. E para isso a escola aqui, a única coisa que deve fazer, no meu ponto de vista, é criar e facilitar e criar as condições para isso poder acontecer. Explicar-vos também, e os professores aqui são fantásticos, há um conjunto de professores que são fantásticos, de criar precisamente, dar-vos as ferramentas para vocês, sob o ponto de vista das vossas opções e da vossa, como eu torno a dizer, o vosso projeto de vida, poderem escolher, poderem perceber e poderem combater ou minimizar uma justiça que nós perseguimos, não é? Portanto, nós ouvimos falar de justiça, e a justiça não é só os tribunais, aliás, os tribunais são perfeitamente injustos. Vocês sabem, não é? A lei também ela é de tal maneira confusa e de tal maneira só protege quem tem meios económicos para poder lidar com ela, não é? Porque aqueles que não têm é de tal maneira intrincada que não é o cidadão comum que consegue e tem acesso à justiça. Agora, quem tem muito dinheiro e tem excelentes advogados, ainda por cima tem a comunicação social toda favorável, consegue fazer isso, não é? Portanto, no caso, isto não é justiça. Porque, logicamente, o que se pensa nestas parangonas é dizer, mas porque é que aquele que... É a mesma história por todos os bancos, não é? Neste momento nós pagamos
aos bancos para fazerem o nosso trabalho. Nós pomos lá o nosso dinheiro, pomos tudo, mas nós ainda por cima pagamos, não é? Portanto, quem faz transações bancárias sabe que o trabalho que era feito antes pelas pessoas que trabalham pelos empregados bancários agora são feitos pelos próprios clientes que se quiserem esse serviço. Mas, entretanto, sabemos que grande parte do nosso orçamento de Estado devia ser para fomentar a educação, a investigação, para criar infraestruturas e bem-estar para a população, são para pagar banqueiros que têm grandes contas em offshore. Aliás, agora a Pandora Papers, que saiu ontem, portanto, tudo isso contamina-se, é altamente contaminador deste sentido de justiça. E as escolas, apesar de tudo, são micro-locais ou instituições que, apesar de tudo, a justiça é mais equitativa, embora, como eu vos disse, nós sentimos, e as pessoas que aqui me acompanham sabem isso, e que eu faço muitas referências a isso, a justiça faz-se, mas por vezes há já discriminação dentro da própria escola. Há discriminação a nível dos professores que ficam. Vocês têm a sorte de ficar com professores, uns e aí não têm com outros. Há a sorte de que faltam e não faltam. Há a sorte de ter uma professora como a vossa professora de educação da ciência política, que é altamente militante e promove todas este tipo de atividades. Há a sorte de ter uma professora Joana que também há sorte, mas isto, o problema aqui é que a escola, em termos de organização, não pode estar à sorte. Tem a criar as condições para esse tipo de atividades, eles poderem participar e poderem dizer da sua justiça, daquilo que consideram que possam ser injustiçados. E o meu desafio que eu vos deixo é que, de facto, dentro da própria escola, e isto pode ser feito através de espaços. Há uma coisa que todos vocês têm, que chama-se Assembleia de Turma. A Assembleia de Turma não é para dar a disciplina de português, inglês, francês, educação física, ou seja o que for. A Assembleia de Turma é vocês se apropriarem desse espaço, e quem diz a Assembleia de Turma diz a cidadania. Cidadania e Assembleia de Turma são espaços privilegiados para vocês se apoderarem dos mesmos e trazerem as vossas agendas para esses espaços. E poderem participar e dizer que nós queremos tratar estes temas, porque estes temas estão-nos a criar aqui alguma inquietude. É a nível das assembleias de turma, é a nível das assembleias de delegados que eu vou começar a fazer agora a partir de outubro, deste mês. Estou à espera só com os delegados de turma. Exatamente. Mas fundamentalmente, eu deixo esse repto, é a possibilidade de vocês se organizarem e terem voz internamente, porque aqui não são os professores, a diretora muito menos não tem nada a ter voz, mas os professores, isto não é só um espaço de professores e de assistentes operacionais, mas é um espaço fundamentalmente vosso. E vocês têm que ter a palavra e têm que ter a capacidade de participar através destes modelos todos que eu já explicar, deste tipo de espaços que vocês têm em termos organizacionais. E há aqui que é fundamental, e isso é da vossa responsabilidade, que se chama Associação de Estudantes. Logicamente que a Associação de Estudantes estamos a falar de ensino secundário, mas eventualmente, e vamos lançar, no 12º ano também se pode organizar, mas fundamentalmente é sempre ter aquela perspectiva. Aqui embaixo, eventualmente, eu vou tentar arranjar com a Associação de Estudantes, mas arranjar criar algum grupo, se calhar com o Conselho Consultivo de Jovens, no sentido de poder haver aqui alguma semente no sentido do crescimento desta vossa participação. Mas as associações de estudantes são determinantes. Há aqui vários jovens políticos, aqui de Cascais, que começaram precisamente nesta escola com experiências da Associação de Estudantes. Hoje uma delas é vereadora, o outro tem um alto cargo na organização
na organização até económica aqui em Cascais, e tem outros elementos que começaram aqui nas participações, nos debates que nós fazíamos muito entre as forças políticas. E através dessa, muitas vezes dizem, não sei o que é política, isto a política não é para mim, a política é para os outros. Não, meus caros amigos. A política começa em nós. As nossas atitudes e as nossas posturas de pôr máscara, tirar máscara, respeitar o outro, não respeitar os animais, respeitar tudo isto são atitudes políticas. Portanto, não venham com essa. E se nós queremos o modelo político que nós temos é este. É o modelo da democracia parlamentar, e isso com certeza ali a professora Teresa sabe melhor que eu, é esse modelo que nós temos. Há injustiças, há muitas, mas apesar de tudo é melhor que nós temos. Ora bem, se é melhor que nós temos que participar ativamente nesse tipo de estrutura que existe. É lamentável, por exemplo, as presidências de Câmara a nível de mulheres diminuiu cerca de 20 ou 30% das últimas eleições para estas. Quando as mulheres são a maioria. Portanto, isto aqui diz alguma coisa. Pode ser conjuntural, mas é importante nós participarmos, expormos as nossas ideias, defendermos os nossos ideais, porque só assim é que nós estamos a fazer justiça. Porque se a gente acha que as coisas estão todas muito mal, que é tudo muito injusto, então sempre somos nós que não podemos estar à espera que os outros façam por nós. Nós temos que participar, nós temos que alterar, nós temos que consciencializar-nos que o todo é muito maior que as partes. E portanto é importante que vocês tenham essa participação e sejam de facto cidadãos ativos, porque a cidadania não é uma disciplina, mas é um estado não é de alma, mas é um estado, vive-se, pratica-se, não é uma disciplina de se ler nos livros, vai de book, e agora metemos nos testes, que os seus professores gostam de pôr nos testes, não é? Gostam de fazer testes, que é para ver se, quando nós temos muito mais competências que os meros testes. Mas, agora a professora Teresa está-me a dizer, já não dás aulas há muitos anos. Mas também agora eu preciso dizer, não é? Mas eu também já vou partilhar há muitos anos, há uns 20 anos ou mais. Eram os meus alunos que davam as aulas por mim, não era eu que dava por eles. Porque essa atitude que vocês aí estão é uma atitude passiva, mas vocês com certeza vão ter aqui formas de poder participar ativamente. Dou meus parabéns a estes 4 jovens. 5. Gostamos das 5, mas são 5? São 5, Gustavo, não estava a ter ninguém, já está. Muito bem. São 5, são 2, 4, 5. E de facto, eu acho que gostaram da experiência ou não? Eu tenho 4 experiências, mas depois com um acidente. Isso é que é pior. Mas pronto, já está recuperado o acidente. Ora bem, muito bem. Eu penso que não vou demorar muito mais tempo, vocês estão aqui para só ouvir, não é para não ouvirem. Obrigada pelas suas palavras. Foi assim. Quem sabe da justiça social é aqui a doutora Joana. Eu já estava a dizer à professora Joana que estivemos numa reunião na DGE e que foi logo que gabaram. A escola Ibucana tem uma coordenadora de cidadania que é um espetáculo. Pois, eu não sei, a diretora é que escolheu, mas isto tem a ver com outra coisa. É quando todos que estamos aqui, todos têm talentos. E quem gera ou quem tem que perceber esses talentos e canalizá-los. Não é? Portanto, nunca desistam de vocês. Nunca desistam fundamentalmente do planeta em que vivemos. Se nós todos estamos a desistir todos os dias, com este consumismo perfeitamente insustentável, portanto, não vamos a lado nenhum. Portanto, nunca desistam e percebam que a matemática é importante, o português é importante, mas se calhar a administração. Eu ser um bom político também sou. Uma das coisas que vocês devem desenvolver, e é calamitoso, mas isso a culpa é nossa, é saberem falar. É saberem expressar-se.
falar aqui não é fácil. E por vocês vão ver aqueles quatro jovens, se calhar até nos vão surpreender. Mas falar não é fácil. Mas não é fácil porquê? Os alunos não são treinados para isso. São treinados para, ao final de não sei de quantos, por um teste escrito, há uma coisa que a gente memoriza, mas que no outro dia já não existe, porque isso não faz parte, sabem porquê? Porque isso não é significativo para a vossa narrativa. Não vos é útil, e a gente só aprende aquilo que para nós é necessário e achamos útil. Mas é assim o sistema. Há um trabalho muito grande nesta escola neste sentido, nesta escola e neste país, neste modelo que está a ser implementado pelo Ministério da Educação, mas isto leva tempo. Portanto, vocês têm é que perceber aquilo que é significativo, que é mobilizável e que é importante para vocês. Obrigada. Seja a nível do que for, e aquilo onde vocês estão tem que ser aquilo que vocês querem e aquilo que vocês sentem realizados e nunca desistirem, porque desistir é muito complicado. Obrigada. Eu já vou me embora. Poxa! Está a ver? O já me está a dizer. Não tem mal. Então, é assim, já que eu queria vir aqui. Vocês obrigaram agora. Vai, não vá, foi. Nós agora já ouvimos a diretora fazer aqui uma introdução sobre a sua perspectiva de justiça e como é que a escola pode ser um espaço para nós a exercermos. Nós vamos começar então aqui a nossa conversa, sendo que vocês também naturalmente estão convidados a participar, portanto sempre que quiserem intervir, levantem a mão, gesticulem, façam que vocês façam-se ouvir. É um bocado este desafio que eu vos deixo. Eu há pouco, quando estava a fazer a apresentação, como havia aqui alguma pressa também, porque a diretora tem outra agenda, tinha aqui alguma urgência, e eu acabei por não fazer a apresentação dos colegas, portanto, volto a repetir o nome do projeto para quem não reteve, chama-se Delibera Escola. Nós estivemos no ano passado a fazê-lo de forma piloto, não sei se conhecem a palavra, mas é de forma experimental, portanto estivemos a experimentar no primeiro ano, este segundo ano estamos a voltar já com algumas aprendizagens. E neste primeiro ano, eu disse na abertura que uma das associações que está a promover este debate chama-se Fórum dos Cidadãos, que é a associação justamente que está a promover este projeto de Delibera Escola. E a associação Fórum dos Cidadãos, para desenvolver este projeto, tem um financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian, já devem ter ouvido falar, mais ou menos. É uma das fundações bastante importantes aqui a nível nacional. E é justamente com este contexto de uma associação que está a desenvolver este projeto nesta escola e em outras escolas também, e com este financiamento da Fundação Gulbenkian que nós estamos aqui hoje. E o que eu não disse é que nós temos dois grupos de alunos aqui connosco, um grupo do secundário, que é o que nós chamamos de jovens educadores, e este grupo do secundário é um grupo autoproposto, portanto são voluntários. Nós pedimos à escola que nos indicasse alguns alunos que estivessem dispostos a participar no projeto, e acabaram por ser 5 os alunos a participar do secundário. Nós temos aqui a Inélia e a Carolina, mas elas depois vão se apresentar. Participaram também do projeto a Nicoli, o Tomás e a Inês, sendo que o Tomás e a Inês já não estão aqui na escola, portanto, já estão na universidade. Os dois entraram na universidade, portanto, é uma boa notícia. E depois temos aqui 3 colegas que foram sorteados, portanto, estes nossos 3 colegas aqui, que também se vão apresentar, Rodrigo, Bárbara e Gustavo. Não me enganei no nome. Fantástico. Portanto, os nossos colegas, os vossos colegas é que vão aqui falar um bocado sobre o que é isto da justiça social, na perspectiva de cada um deles, e também de que forma é que este projeto de Delibera Escola pode contribuir para combater algumas injustiças que nós vemos à nossa volta, não apenas na escola, mas também lá fora. Quem é que começa aqui? Quem é que abre as hostilidades? Não sei se vocês precisam de microfone ou se... Se tirar a máscara? Vai tirando, quando falam, tiram a máscara, está bem? É que é muito mais fácil. Está bem? Fazes assim? Ok.
importante e que a direita da escola ainda há bocado referiu é que os testes às vezes nem são assim tão importantes e a principal coisa que este projeto me ensinou é que eu sou muito mais que um número, sou muito mais que uma nota ou um teste ou um exame. E quando nós percebemos isto, a nossa visão académica muda completamente, pelo menos a minha mudou, porque nós somos pessoas e às vezes quando estamos neste contexto esquecemos um bocadinho disto. E a escola tem um papel fundamental de formar alunos, mas não só alunos, pessoas. Porque isto aqui, temos muito aquela expressão que a escola é a nossa segunda casa, mas eu acho que a escola é o nosso segundo. O nosso segundo mundo, porque nós estamos neste ambiente todo diferente, não é? Nós acordamos, vamos para aqui, ficamos ali 90 minutos a ouvir o professor e a estudar. E às vezes é só isso, e a vida é muito mais que isto. E estes projetos são incríveis mesmo, no sentido de que mudam o nosso ponto de vista. E como a diretora disse há bocado, nós todos temos um talento. Eu acho que nós somos um talento e que nós é que o desenvolvemos, e para o desenvolver precisamos de ferramentas. E este projeto da Libera são essas ferramentas que são importantes, que nós precisamos desenvolver essa parte. Nós somos, lá está, somos muito mais que um número ou uma nota. E nós esquecemos disto e temos que perceber. Partilhando aqui a minha experiência de Libera, o que mais me fascinou foi o facto de pessoas tão diferentes, que nós, não só de idades, mas somos todos diferentes, mas com os mesmos ideais e com maneiras de lá chegar diferentes e perceber que a ideia do outro complementa a minha. E isso é tão importante, nós conseguimos conviver com pessoas diferentes, porque quando nós começamos a perceber o outro, lá está, vai remeter ao tema da justiça social. Nós precisamos de entender o outro, precisamos de ser sensíveis. Nós vivemos numa sociedade superficial, hipócrita, e nós temos que mudar, porque nós somos a sociedade. Então, esse papel começa em nós, e nós precisamos de ser sensíveis, não só para com o outro, mas com nós mesmos primeiro. Já me estou a falar um bocadinho, porque não faz nada. As ideias. Portanto, eu vou aqui passar. Obrigada. Eu sou a Imelda e antes de começar o projeto, eu estava numa fase em que andava a pensar, eu preciso ser mais participativa, eu preciso de me envolver em mais coisas para ajudar a minha sociedade, mas eu não encontrava nada, realmente nada em que me pudesse ajudar. E chegou esse dia que eu fui para a escola e acho que eu vou quase sempre desanimada, porque é sempre a mesma coisa, é sempre chegar e estar ali a assistir 90 minutos de aulas e depois ter os testes e eu fico muito ansiosa, tenho ataques de pânico, é completamente, é horrível mesmo. E eu cheguei na escola e tínhamos aula de História e a professora chegou e apresentou-nos o projeto e falou, só que a turma ninguém se interessou, só que acabou que nós as quatro, eu, a Carolina e a Nicole, nós as três de classe, ficamos até ao fim, conversamos com a professora para saber mais sobre o projeto e decidimos tentar. E eu fui numa quarta-feira e aquilo foi completamente incrível. Eu ia com um péssimo pensamento, mas quando cheguei lá foi completamente diferente. Eu conheci o Tomás e a Inês e nós partilhamos pensamentos, coisas de vivências completamente diferentes, objetivos completamente diferentes, mas que no final sempre dava ao mesmo. E eu acho que isso é muito bom, realmente bom, termos projetos nas escolas, sermos mais participativos, porque se queremos mudar alguma coisa, temos que utilizar a nossa voz. E utilizar a nossa voz é através destes projetos, é através dessas oportunidades que nós temos na escola. Pronto, eu vou só referir uma coisa antes de passar aqui aos nossos incríveis alunos. Eu acho que o papel fundamental para nós conseguirmos ter justiça social é as oportunidades. Nós temos uma grande falta de oportunidades em tudo. E não sei se vocês sabem, mas esta escola, aliás, eu considero que é o meu oposto. Nós temos tantas coisas, precisamos de nos querer informar. Porque às vezes não é, o outro vem nos dizer, não, nós temos que querer também, porque parte de nós, lá está. Nós passamos o tempo todo a criticar a sociedade, mas a sociedade somos nós e tem que partir de nós. Nós somos muito mais que um. E estes três alunos são a prova disso, porque eles já admitiram que se não fossem sociais não seriam a participar no projeto. Mas eles deram um contributo tão importante, não só para o projeto em si, porque
nós não conseguimos fazer grande coisa por causa do Covid e todas essas. Fizeram imenso, como não fizeram grande coisa. Fizeram Não, imenso. grande coisa no sentido, nós tínhamos assim um plano em grande, mas não conseguimos realizar, mas o que fizemos foi mesmo bom, porque nós abordámos temas tão importantes e isto foi tudo super fluente, não foi nada forçado. E acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei, foi nós conseguimos criar uma vontade com este grupo e conseguir fazer isto algo tão importante, porque eu acho que este grupo ajudou mesmo a crescer como pessoa, porque lá está, nós começamos a perceber o outro e isso é muito importante. E lá está, a escola tem muitas oportunidades destas e parte de nós querer fazer parte disso. E é importante. E eu, se calhar, antes de tu falaste, desculpa, Rodrigo, queria só aqui dar um contexto, que eu tinha falado que começamos com 5 colegas do secundário. Estes 5 colegas do secundário estiveram a fazer uma formação durante um mês, portanto foram 4 semanas, para se prepararem para depois serem os mentores dos colegas do terceiro ciclo, porque o sorteio foi feito em turmas do 7º, 8º e 9º ano, para quem não acompanhou. E estes 3 colegas que aqui estão, portanto o Rodrigo, a Bárbara e o Gustavo, foram sorteados, quer dizer, o Gustavo já vai explicar a história dele, mas foram sorteados e sendo que no sorteio, para quem não esteve cá, nós escolhemos 12 alunos, portanto 4 do 7º, 4 do 8º e 4 do 9º ano. E tivemos também uma preocupação de ter nesse núcleo de estudantes mulheres, ou rapazes e raparigas, para termos aqui a paridade de género que a própria diretora estava aqui a falar, que é muito importante também de conseguir alcançar. E isto era só para dizer que ao todo foram sorteados 12 colegas para o Conselho de Alunos, que é como nós chamamos a estrutura, para não ser igual à Associação de Estudantes, e houve também 6 suplentes. E os suplentes servem para quê? Porque nós entendemos que este projeto deve ser um incentivo à participação, mas não uma obrigatoriedade. Porque eu posso ser sorteada e posso chegar à conclusão que, afinal, eu não quero participar, mesmo tendo esse incentivo. E está tudo certo. Justamente para termos a possibilidade de ter essa margem de manobra, além dos 12, tivemos mais 6. Era só este contexto que eu queria dar. Rodrigo, força. Então, eu lembro que no dia que foi o sorteio, a mim calhou uma das cápsulas das pessoas que vinham, como se fosse, acho que não eram os substitutos, como se fossem as principais, entre aspas. E lembro-me quando caiu a cápsula, não gostei muito, fiquei muito feliz. Queres explicar como é que eram, mais ou menos, como é que foi o sorteio? Havia... Então, foram 3 pessoas à nossa sala, com uma caixa, e dentro dessa caixa haviam cápsulas de café. E havia 3 somas de cápsulas. Havia... cada cor apresentava uma coisa. Não faz mal, as cores não é relevante, sim. Mas podia sair com estas cápsulas das pessoas principais para o projeto, uma cápsula para um substituto, ou podia simplesmente não sair nada. E a mim mais e a minha turma saímos 2 das cápsulas principais. E como estava a dizer, eu quando me caiu a cápsula, eu não gostei muito, normalmente eu sou muito envolvida, eu não gosto muito de participar em projetos, eu não gosto muito de falar em público e coisas assim. Mas quando foi a primeira sessão, eu lembro que eu cheguei e que eram pessoas que tinham necessidades diferentes e pareciam todos diferentes à primeira vista. Mas enquanto o projeto foi passando, eu percebi que deixou de ser um projeto, uma coisa da escola, e começou a ser mais um grupo em que, ao contrário do que parecia, todos estávamos à vontade, estávamos a falar de temas que pareciam que eram interessantes para nós e fomos desenvolvendo esses temas ao longo do resto do ano. E, apesar de nós não termos conseguido fazer um grande projeto que nós tínhamos planeado, eu acho que essa era a parte que parecia mais importante, mesmo que não foi mais destacou, porque nós fomos aprendendo várias coisas ao longo deste tempo do projeto, não só sobre um tema, mas também outras que nos ajudavam a nós, como por exemplo, a participar nos nossos projetos, a aprendermos mais sobre nós próprios e
para conhecermos pessoas novas que eram connosco também. Obrigada. Bom, eu sou a Bárbara e a minha opinião é parecida com a do Rodrigo. Eu também, quando fui sorteada como suplente e quando me falaram do projeto, não me interessei muito. Mas quando fui às sessões comecei-me a interessar mais, já que abordámos bastante temas e discutimos bastantes temas que não costumamos falar nas aulas de cidadania ou aulas de português normalmente. Então eu achei bastante interessante e gostei de participar deste projeto. Obrigada. Bem, achamos que está. O projeto foi sorteado para o meu amigo, porém ele não caiu de forma nenhuma, eu incentivei por aí. Eu não gostei. Pronto, no princípio ele estava a dizer não queria. Eu incentivei-o a vir, eu fui com ele, para também ter assim um suportezinho. Eu vim, eu gostei de estar com as pessoas, porém, bem, eu tive uma queda, não pude acabar o projeto, parti a cabeça e por isso não pude acabar, não sei como é que foi o fim do projeto. Mas pelo que eu tive, pelo que eu vi, pelo que eu fiz também, eu gostei realmente. Foi uma boa opção que eu fiz de testar, experimentar uma coisa nova que eu nunca tinha feito por mim mesmo. Não seria uma coisa que eu faria, sinceramente, mas como fiz por espontânea vontade, acabei por gostar, experimentar uma coisa nova e dar uma opção a todo mundo a todas as coisas que nos acontecem é sempre uma coisa diferente. Bem, esta é a minha opinião sobre o projeto. Eu sei que não vou citar muita opinião, mas esta é a minha base. Grata, Gustavo. Obrigada. Eu de vez em quando venho aqui para fazer assim umas aparições estratégicas e eu agora que vocês terem feito assim esta primeira ronda para, enfim, falar sobre aquela que foi a participação no projeto de Libera, e eu aqui lançava um bocado também. A pergunta que foi feita logo na primeira sessão aos colegas que foram sorteados foi justamente se costumam participar em projetos. E eu gostava também de perceber, neste grupo de alunos que aqui estão, quem é que costuma participar em projetos? Assim, ponham assim. Quem é que costuma participar em projetos? Uma minoria, certo? Portanto, são menos os que participam do que aqueles que não participam. Para ser sincero, não foi bem um projeto por vossa vontade, foi mais um bocado de obrigação. Foram voluntários à força? Não, foi uma obrigação, Espera. Vamos tentar falar só um cada vez. A diretora, quando esteve aqui, colocou uma pergunta e ficaram todos assim bastante em silêncio. E a pergunta era o que é que nós entendemos por justiça social, o que é justiça? A diretora falou de uma série de aspectos que, no seu entendimento, fazem com que a justiça, e é verdade, eu concordo, a justiça vai muito além dos tribunais. Nós, quando pensamos em justiça, se calhar é a primeira imagem que vem. E eu, se calhar, colocava-vos a questão ao contrário. Que situações de injustiça é que vocês veem, não só na escola, mas fora dela, que vocês gostariam de resolver? E vocês podem pensar nisso também, podem responder. Aliás, vocês também podem falar um bocado sobre quais é que foram os temas que foram abordados ao longo do Libera Escola, ao longo do tempo em que o projeto foi executado, porque nós tivemos aqui uma pausa que nós sabemos que tiveram todos de ir para casa por causa da pandemia. Mas ainda assim, antes de irem todos para casa, houve aqui uma série de temas que foram escolhidos através do voto, por um lado, não é? Se calhar desafios também a falar um bocado sobre isso. Não sei se alguém quer também comentar, falar sobre a sua participação à força, menos à força, mais voluntária, nos projetos da escola e também partilhar porque é que não participam. Porque acho que também é interessante nós trazermos esta questão. Porque é que nós não participamos? Porque é que preferimos ficar calados? Quando temos tanto para dizer. Porque o que se observou, e para mim também foi muito surpreendente, porque
foi a primeira vez que eu estive a fazer este projeto e fiquei muito entusiasmada por conhecer todos os que fizeram parte, todos os vossos colegas que fizeram parte do projeto, porque mesmo aqueles que numa fase inicial diziam eu não sou capaz, eu não gosto de falar em público, eu não tenho nada para dizer, e depois no final, o que é facto é que todos tinham coisas fantásticas para dizer. E todos colaboraram e o projeto, embora não se tenha concretizado conforme todos pensaram no início, ainda assim foi muito útil. E agora lanço novamente a bola para este lado, para vocês falarem um bocado sobre os temas também que tiveram a trabalhar e sobre esta questão da participação, porque é que se participa menos. Bárbara, eu lembro que nós estivemos a falar sobre isso, porque eu sempre te disse que acho que tu tens um espírito participativo muito acentuado e tu disseste a determinada altura que não costumas participar nas aulas. E eu fiquei assim um bocado, como não? E se quiseres partilhar isso com todos, porque acho que é uma aprendizagem também que pode ser útil. Agora vão decidir, vão votar quem que vai falar a seguir. Eu, pelo menos, não costumo participar muito nas aulas, ou porque os temas não me interessam muito, ou porque eu tenho vergonha de coisas que as pessoas possam achar de mim, ou deixar de achar. Sendo que isso não é muito relevante. Quem é que se revê nisto? Eu não percebi. Queres falar? Eu não percebi. Tira a máscara. Se calhar é mais fácil. A última parte. Oh, repete tudo, pronto, repete tudo. Falaste da questão dos temas, que não gostas dos temas que são abordados nas aulas, e depois da questão da aceitação, não é? Eu costumo me importar muito com o que as outras pessoas acham ou não acham de mim, então eu não costumava participar por isso mesmo. E eu estava a perguntar quem se vê nisto. E o que é que os outros vão dizer? Se calhar agora não vou falar porque... Eu vejo nisto, mas não é questão de escola. É mais fora da escola. Não é opiniões de pessoas próximas, por exemplo, é opiniões de pessoas desconhecidas, eu acho. Ou seja, eu estou bastante participativa. Se alguém se quiser experimentar e ir para ali e falar, estejam à vontade. Foi logo um dos desafios. Eu vou-vos dizer, olha, na primeira sessão do Conselho de Alunos foi logo um dos desafios que nós lançamos. Porque dá assim medo, não dá? Tipo, olhamos e intimida um bocado. Sei lá, se calhar não é medo, mas intimida. Nós já tivemos visitas de congresso assim, também mais ou menos com quantas pessoas? Com quantas? Eram 300. Pronto, não é questão disso. Não tem necessidade. Mas todos estão a ouvir? Todos estão a ouvir? Ele vai até ali. Então, eu vejo-me nessa situação, mas não é questão de aula ou estando na escola. Eu sou uma pessoa que se importa com os comentários, sim, mas nem sequer é das pessoas conhecidas. Eu acho que me importo mais com as pessoas que eu não conheço, porque são pessoas que te julgam assim à primeira vista ou que te fazem comentários e, para mim, tocam muito mais, é estranho, mas tocam muito mais nas pessoas próximas, porque as pessoas próximas acabam por ter, se calhar, até uma opinião construtiva. Dizem-te aquilo como uma opinião ou um comentário construtivo, dependendo do comentário que seja. Pronto, e era só para dizer isso, eu tenho me considero uma pessoa bastante participativa, não participo em muitos projetos da escola, sou sincera, também porque se calhar sou um bocado preguiçosa e não me interesso muito por esse tipo de projetos, nunca sabe-se, até eu acabar o 12º não participo. Mas nunca ocorreu, nunca tive a oportunidade e se calhar por uma falta de interesse. Olha, e eu agora tenho aqui um desafio. Nós já estamos aqui a conversar. Queres falar? Sim? Não, sim, traz, mas fica a seguir. Que é para alguém, depois disto tudo que nós já falarmos, tentar aqui uma definição de justiça social. O que é justiça social para vocês? Vou tirar a pergunta, mas vou assistir e estar mais do lado. Relativamente ao
jovens não têm participado tanto destes projetos. Eu acho que a principal razão é porque a maioria dos projetos é fora do horário de aulas, e como é fora do horário de aulas, porque é que eu hei de perder tempo nisto quando podia estar a fazer outra coisa? E muitas vezes esta outra coisa é passar horas no telemóvel, e há que mudar esta mentalidade. Agora com a Maia disse, uma coisa que eu aprendi também neste projeto é que o medo do julgamento é inevitável. Nós vamos estar sempre. Eu estou a falar aqui a falar, mas estou. E uma coisa que nos faz perceber ao longo dos projetos é que tu deixas de focar em ti, mas focas nas tuas ideias. E quando percebes que os teus ideais, os teus valores são muito mais importantes, o teu mundo muda outra vez. Porque não é só o projeto que o Henrique estava a dizer, é que depois nós criamos esta mini família que partilha estes todos os mesmos valores num sentido de que queremos mudar a escola. E apesar de não termos feito, lá está o nosso grande projeto que queríamos fazer, acho que acabámos por mudar cada um de nós, e acho que isso já foi bastante importante. Em relação aos temas que falaram, não sei se tem muito a ver com a justiça social. O que nós falámos entre o Conselho de Alunos foi uma coisa que me impressionou bastante, porque eu na vossa idade eu nem sequer pensava, o tema que foi a saúde mental, e eu nesta altura nem sequer se calhar sabia o que é que saúde mental era, e foi um tema bastante importante que nós temos abordado, não só as experiências de cada um, mas como é que nós podemos tirar o tema da saúde mental de tabu, que realmente é. As pessoas têm muita mania, agora, não vou generalizar, mas que vai ao psicólogo e maluco. Isso não tem nada a ver. E isso foi o principal foco do nosso tema da saúde mental. Em relação à justiça social, lá está. Eu volto a dizer que acho que o problema é a falta de oportunidades, mas não só a falta de oportunidades, mas temos que mudar a mentalidade das pessoas, porque os projetos são realmente importantes. Obrigada. Não, a pergunta era mesmo uma reflexão sobre justiça social. Depois disto tudo que nós falamos, mesmo que seja difícil, se calhar, encontrar uma definição de justiça, que situações é que vocês consideram que são injustas? Que acontecem na escola, por exemplo? Além das notas, não é? As notas, de certeza que vocês muitas vezes acham que são uma injustiça. Mas se calhar esse também é um ponto de partida, não é? Se calhar o sistema de avaliação é algo que pode ser alterado. Mas podes dizer, é sociedade, não é? O facto da mulher hoje em dia continuar a receber menos do que o homem e exercer o mesmo cargo, por exemplo. Excelente. Outra coisa que eu observo, porque este projeto, no ano passado, esteve a ser desenvolvido em mais 2 escolas, e este ano vamos estar em 11, portanto estamos aqui a crescer um bocado. E uma das coisas que eu observo é que é muito mais difícil os rapazes participarem. O que é que se passa? Expliquem-me. Expliquem-me, rapazes. Vocês querem explicar aí? Não sei se vocês têm respostas para mim, porque eu estou mesmo intrigada, não se passa. Concordam? A ala masculina concorda? Porque é que em todas as escolas onde nós estivemos é mais fácil encontrar participação feminina? Vamos ouvir.
têm necessidade de se afirmar e os rapazes acham que não têm essa necessidade. E é a questão do julgamento. Uma rapariga expõe-se muito mais facilmente que um rapaz. E daí a questão do compromisso. É muito mais fácil eu ter o compromisso de uma rapariga para um projeto do que propriamente de um rapaz. Não tem a ver com as atividades que desenvolvem fora da escola, porque todos vós têm atividades fora da escola. Uns têm música, outros têm natação, outros têm equitação, esgrima e por aí fora. Mas tem a ver exatamente com a aceitação. A rapariga tem muito mais necessidade de aceitação do que o rapaz, e em termos de postura é muito mais fácil assumir esse compromisso, porque está habituada à responsabilização, coisa que os rapazes não estão. Pelo menos é a minha visão enquanto professora de ciência. Obrigada. Ora, e vocês estão todos muito satisfeitos com a escola, não é? Vocês adoram o funcionamento da escola. Não? Não, houve alguém que fez assim, mas e depois recuou, certo? É mais ou menos. Nós falamos sobre isso também no Delibera, certo? Sobre a escola, como é que nós podemos tornar a escola mais democrática, um espaço que acolha mais as diferenças. Vocês acham que a escola acolhe as diferenças, por exemplo? Queres falar? Estávamos aqui a trazer a questão da justiça social. Não sei se recordam quando a diretora falou, referiu esta questão de sermos todos diferentes, não é? E a escola dever, a partida, ser um ambiente, um espaço que acolha essa diversidade. E vocês sentem que a forma como as aulas são dadas, como o currículo é organizado, como os horários são organizados, enfim, que isso é acolhedor da diferença? Então, eu acho que depende, eu concordo perfeitamente que a escola deve ser sim um sítio de aceitação, mas acho que isso depende dos valores de cada pessoa, porque a maneira como eu vejo uma pessoa pode ser diferente da maneira como um professor vê essa pessoa. E já tivemos casos em que se notou mesmo a diferença, mesmo, acho que depende mesmo dos valores de cada pessoa. Mas nós já tivemos casos em que se notou mesmo a diferença, do tipo, tem uma relação diferente com certos alunos do que com outros, e eu acho que isso desmotiva muitos alunos. E vi ali algumas cabeças a acenar, a dizer que concordam. E já temos aqui mais instruções. Só para se mais pessoas possam falar, eu vou passar ali. Tenho dito. Já vi a questão da justiça social. Temos que equilibrar, não é? As vozes são ouvidas. Eu acho que essa parte da aceitação não tem tanto a ver com a escola, mas sim com os alunos, dentro da escola, porque os professores nunca vão julgar ninguém porque são professores, não é? Não podem fazer isso. Só os alunos julgam todos muito tipo nada. E, ou seja, simplesmente não é a escola, mas sim os alunos. Muito bem, É
não acho correto, eu acho que devíamos pôr muito bom e o suficiente para se ajudarmos aos outros. Mas se nós estudiássemos, por exemplo, quem vai fazer parte das turmas, seria uma lotaria, não é? Esse tipo de critérios não iriam pesar. Acham que seria uma forma mais justa, por exemplo, de formar turmas? Então, eu acho que isso mais então é uma linear, mas isso eu também tenho essa experiência, não sou eu, mas certas pessoas próximas a mim, que o meu irmão não está só, ele é ótimo aluno e ele foi para também que não são assim, a melhor turma de sempre e o meu irmão sentia-se muito em baixo e não queria estudar porque não valia a pena. Os seus colegas não têm bons notas que ele deveria ter. Ele não deu nem 50% do currículo que devia ter dado ano passado e pronto, e teve que dar tudo este ano. Portanto, eu acho que isso não é nada linear, não dá para fazer uma turma perfeita, mas acho que deve haver um equilíbrio para a justiça social. Mas como é que se consegue esse equilíbrio? Será que temos aqui algumas... Eu acho que devíamos colocar os alunos... Não é fácil, por isso eu não posso criticar o trabalho da direção, porque não é todo fácil. Eu não consegui fazer uma turma. Portanto, eu acho que devíamos colocar os alunos bons, com alunos medianos, com alunos maus, que se poderiam ajudar a todos e não colocarmos todos os maus, com dois ótimos na turma, que é o que acontece nas escolas. Eu, por acaso, é uma turma maravilhosa, não posso dizer nada. Olha, e vocês, o que é que querem dizer? Fala. Pronto, eu ia dizer não tem nada a ver com isto, é uma outra situação que eu acho que não é justa, pelo menos eu não gostei. Aulas de educação física, separação entre homens e mulheres, ou seja, rapazes e raparigas, que eu odeio. Eu acho horrível, porque eu gosto de jogar futebol com rapazes, porque os rapazes normalmente acabam por saber jogar um bocadinho melhor, ou melhor do que as raparigas, e acabam por ser um bocadinho mais, acabam por ter um bocadinho mais de vontade, pronto, de jogar com alguém que saiba, não é tudo ao meio. E acho que deviam ser separações mistas, lá está, vôlei em tudo. Acho que não devia haver educação das raparigas com raparigas e dos rapazes com rapazes, ou aquelas que se dão bem e aquelas que se dão bem. Não, acho que isso é outro aspecto que eu continuo sem perceber, sinceramente, o porquê de separar as raparigas dos rapazes. Não consigo perceber isso, nunca consegui, e acho que até já questionei, e foi nesta escola, porque aconteceu sempre, questionar o porquê de eu não poder fazer os esportes ou as atividades dos rapazes. E o professor dizia que eram avaliações diferentes. Vocês? Não, foi Isso é completamente porque o rapaz tem uma avaliação diferente. O rapaz aguenta muito mais, por exemplo, Nós estamos aqui a trazer a questão de género. Vocês acham que rapazes e raparigas devem ser avaliados de forma diferente, conforme o professor respondeu? a educação física, sim, porque o rapaz aguenta muito mais do que a rapariga. Se eu for avaliar o rapaz, o melhor rapaz da turma, ou a melhor rapariga da turma, certeza que o melhor rapaz vai fazer. Não é sempre assim, mas nós vamos buscar os Jogos Olímpicos. Porque é que uma rapariga não compete com o rapaz? Porque o rapaz vai sempre ficar à frente, porque ele tem muito mais. Então, sei lá, os géneros são diferentes aos todos. Vocês estão a falar sobre estas coisas? Sim. Nas aulas? Ainda hoje os professores? Sim. E a sua está muito contra, basicamente. Não concordo com este tipo de mentalidade. Sim, mas fala com os professores ou fala mesmo com vocês? E o que é que os professores respondem? E o que é que os professores respondem? Não, foi lançado para a educação diferenciada, não tem
ilustrações dos manuais ainda continuam a reforçar essas fronteiras, não é? A forma como as mulheres aparecem vestidas, como os homens aparecem, ainda existem estas questões muito delineadas. Vocês estão muito calados. Diz. Eu só dizer uma coisa. Eu não sei se me fiz perceber bem, mas eu estava a falar em esportes coletivos, ou seja, a avaliação não tem que ser diferente. Eu falei em esportes coletivos, atenção. Vôlei é um desporto muito mais feminino, eu acho. Lá está. Feminino, pelo menos mais conhecido assim. E os rapazes são muito fáceis. Eu vou falar em esportes coletivos, não vou falar de avaliação individual. Individual é uma coisa, agora esportes coletivos se pagarem, eu acho que isso. Olha, eu vou devolver agora o microfone ali ao que libera, porque no que libera, um dos trabalhos que nós fazíamos tem muito a ver com isto. Começamos com uma ideia, alguém diz uma coisa, depois a outra pessoa acrescenta e depois das tantas já estamos a falar de um tema que é importante também, mas que não era aquele que nós tínhamos como ponto de partida. E acho que isso também é importante, nós temos essa capacidade que nem sempre existe nas aulas, as pessoas têm de dar o currículo, de dar um bocado à volta daquilo que era o plano. Carolina. Sim, volta ali aqui um bocadinho para a questão das turmas. Eu concordo com o que elas disseram, porque eu também, na minha turma de quinto ano, nós sentimos muito isso, que a turma lá, eles entravam nos projetos todos e nós não entrávamos em nada. E era mesmo verdade, nós não entrávamos em literalmente projeto nenhum. E isto porque um dos problemas da justiça social na escola é os rótulos nas turmas, os bons arrumados. E para ser mais específica, nós temos as turmas rotuladas como as turmas problemáticas. E isto tem que parar. Porque quando nós pomos os rótulos nas pessoas, nós interiorizamos esses rótulos. E pronto, sendo específica para as turmas que são chamadas problemáticas, nós estamos a dizer que aqueles alunos são maus. E eles não são maus, apenas não são dadas oportunidades certas a esses alunos para se mostrarem de maneira diferente. E é uma coisa que tem que mudar. E agora, porque realmente esses alunos têm tanto potencial e quando são dadas as oportunidades certas para participar neste tipo de projetos, as coisas mudam, porque são pessoas, não são problemáticos, são pessoas como nós e têm que ser dadas as mesmas oportunidades, independentemente da pessoa, do género, da raça. Não interessa, as oportunidades têm que ser as mesmas para qualquer turma e para qualquer aluno. E isso tem que mudar, porque é uma coisa que eu notei mais do ano passado, é a turma, se não me esqueço, dos Pierre. Exatamente. E eram literalmente postos de parte, excluídos de tudo na escola. E é uma coisa que eu acho que tem que acabar, porque são alunos como todos os outros e que têm que ser dadas as mesmas oportunidades no mesmo tratamento do que os outros alunos. Não vou levar nada. Posso só dizer uma coisa? Claro, sim, porque eu sei que isto é para os alunos, mas o exemplo que tu deste, dos PF, estão aqui duas turmas, se calhar conhecem duas turmas. O ano passado fizemos 4 semanas de grupo, uma das quais foi dos PF. Eu não tinha conhecimento, eu tenho a Pronto. minha visão. E é isso que eu gostava muito também, porque vocês têm razão e que dizem como é óbvio, não é? Cada um sabe de si, mas muitos dos projetos que as turmas estão envolvidas, vocês até nem sabem, não é? Não somos nós que participamos dos projetos, nem sei. Aliás, eu não faço ideia o que seja o de na escola. Exato. Não faço ideia. No entanto, sou coordenadora do OP Jovem e todas as minhas direções de turma entraram no OP Jovem. Estás a ver? Portanto, isso tem a ver, nem todos os projetos vão ser sempre mais para as turmas. Vai-se salpicando. E só para dar aqui uma deixa, tem muito a ver também com os professores que querem fazer os projetos, querem seguir com os projetos. Dá muito trabalho para os professores fazer projetos na escola. Muito trabalho mesmo. Portanto, não pensem que são as turmas, há de facto turmas de nível, também não concordo nada, mas tem muito a ver com os professores que querem abraçar projetos. E depois tens de calhar na sorte, ou não, de ter o diretor de turma que querer abraçar um determinado projeto. Portanto, não fiquem só a pensar que é a direção que decide tudo, tem muito a ver com os diretores de turma que fazem isso. Era só para acrescentar a questão organizacional e do PF não é de tudo. Eu queria só integrado no PF. Queria só trazer aqui à chega, porque é que é o Libera, nós estávamos aqui a falar de termos estes dois momentos do projeto, em que
vão facilitar sessões, fazer basicamente isto que nós estamos aqui a fazer hoje, sendo que o próprio nome delibera, acaba por denunciar um bocado aquilo que nós fazemos. Porque nós decidimos coisas, não é? Ao longo de todas estas sessões. Como é que nós decidimos em conjunto? Esse é que é o desafio. Quantos mais somos, cada um de nós é diferente, traz as suas ideias, e depois como é que nós juntamos estas ideias e transformamos em projetos? Há uma série de ferramentas que foram sendo trabalhadas. Há aquela que vocês se calhar que é mais elementar, que é a questão do voto, quando muitas das vezes, como agora estava a perguntar, quem é que já participou? E a pessoa levanta assim a mão e nós contabilizamos e vemos se é uma minoria, se é uma maioria. Essa é uma forma de decidir, mas é uma forma de decidir que nós no Delibera consideramos que é pobre. Não permite que nós nos consigamos ouvir. Porque se eu apenas faço uma cruz e digo sim ou não, eu não estou a dizer porque é que eu estou a escolher sim, nem porque é que eu estou a escolher não. E às vezes eu, ao dizer, a explicar a todos porque é que eu estou a dizer não, ao ouvir a perspectiva do colega, eu vou mudar de opinião. E isto acontece muitas vezes nestes trabalhos deliberativos. Nós, ao ouvirmos uns aos outros, muitas das vezes mudamos de opinião. Gustavo, querias falar, força? Eu fui sempre do C, da turma C, desde o meu 7º ano até o 9º. Nós éramos conhecidos pela pior turma, neste caso fazendo mais barulho, éramos, entre aspas, a pior turma da escola. Não éramos a pior, mas éramos considerados uma das. Por termos vários problemas, falávamos muito, falávamos durante as aulas, fora delas, gritávamos nas esteiras, e nós sempre tivemos professores dizendo, não, vocês têm que fazer o que quer, mas não fazer nada para nos corrigir. Então, a partir do oitavo nós tivemos 2 professores que mudaram, deixaram-nos mais exigentes, mais cidadãozinhos, e não sei se foi bom ou foi mal, mas pelo meu ver foi bom, pois a linha mais em turma, deixamos mais concentrados. Sempre entravam os outros professores lá dentro da nossa sala, quando viam que os professores nos deixavam bem, certo? Ficavam assim, uau, parece uma turma perfeita, não vai nada, não faz barulho. Sendo que em outras aulas podemos estar a fazer gritar, a fazer asneira. Os cantinhos chamavam a atenção porque nós estávamos a fazer bastante barulho. Não é por ser a turma ideal ou ser outras turmas, mas sim como cada um tem que fazer e cada um tem que ser. E cada um de nós tem que ver como é que a nossa turma é, tem que partir do seu começo para melhorar a turma e pronto, tentar fazer o seu melhor também. Obrigada. Acham que estas turmas, com estas questões de comportamento, por exemplo, estão aqui a ser trazidas, têm menos oportunidades de continuar os estudos? Qual é o papel dos professores? Quem quer falar? De forma. Sentem que a pessoa não é respeito, então vão fazer tudo o que querem dele, entre aspas. Ou seja, há falta de respeito, barulho. Eu acho que o professor tem que ter respeito para os alunos se portem bem. O que é impor respeito? Agora trazemos aqui outro conceito. O que é impor respeito para vocês? Eu acho que o professor é soberano. Logo a partir daí. O professor é quê? É soberano dentro da sala. Portanto, logo a partir daí acho que já temos respeito. A partir daí, não é por dar mais liberdade ou menos liberdade. Eu acho que tem que ser nós. Eu acho que se tivermos educação, acho que temos que dever o respeito ao mesmo. Portanto. Mas agora vou trazer aqui outra questão. Força. Tens o microfone, sim. Eu, por acaso, eu discordo muito disso, porque eu acho que nós temos que estar não só o professor igual a nós, mas o professor de vários alunos igual a ele. E seja acima, esteja abaixo, nós temos que levar a pessoa com respeito, seja professor ou seja aluno. E lembrei-me de uma coisa agora, uma das coisas que contribui para a injustiça social é a falta de informação. Quando nós não somos informados, somos excluídos. E muitas vezes dizemos asneiras. A informação é fundamental para tudo, seja para a escola, seja para os projetos que estávamos a falar, seja para tudo da nossa vida. Nós podemos ser informados e temos que ter a atenção da maneira como somos informados. Isto é uma coisa que tem que mudar e parte muito de nós
esse aspecto, que é conseguimos informar os outros, porque lá está, eu não tinha a noção do que é que tinha participado nos projetos. E, óbvio, eu não tenho que saber tudo, mas acho que tem que haver aqui uma presente de informação mais alargada, porque senão depois sempre assim um bocadinho excluídos uns dos outros. E pronto, acho que é isso. Mas ninguém quer dizer nada? Temos aqui. Eu acho que alguns alunos acabam por ser colocadas, não é colocadas de facto, mas excluídas de certos e determinados projetos porque não demonstram interesse em quererem participar neles. Então, se há aqueles que demonstram mais interesse em querer participar, o que é que vamos dar lugar às pessoas que se calhar não suportam e não querem? E eu agora vou trazer aqui só uma questão, só para baralhar um bocado o jogo. Não, deixa estar que eu consigo projetar agora. Nós estamos aqui a falar de justiça social e trouxe-se aqui a questão da educação, que é preciso respeitar o professor é soberano em sala de aula, mas vocês acham que todos temos o mesmo contexto familiar? Não. Todos temos pais em casa que nos conseguem orientar para esse tipo de princípios e de valores? Não. Vamos concordar que não. Portanto, todos nós temos um ponto de partida na vida que é diferente. Se nós chegarmos à escola e não existir essa consciência e esse movimento para acolher também as pessoas que trazem este tipo de problemas de casa, como é que nós depois vamos ter uma sociedade justa? Nunca vamos ter uma sociedade justa. Nunca vamos ter uma sociedade justa, meu Deus! Que desesperança é esta? Não digo não digo que é impossível, mas é tecnicamente um pouco provável termos uma sociedade. Eu gosto de sonhar que é possível. Eu acho que é possível. Porque todos nós aqui, somos agentes de mudança. Nós conseguimos fazer a mudança à nossa volta. Sim, mas há certas coisas. Agora, há certas coisas que já, por exemplo, ao nosso alcance não chegam. Por exemplo, aquilo que a diretora falou há um bocado em relação a quem tem dinheiro, está mais protegido em relação à justiça. É uma coisa que nós jovens, por muito que falemos, provavelmente ninguém nos vai ouvir. Nós estamos aqui a ouvir. Sim, mas alguém relacionado com o assunto não irá dar a opinião de uma criança em relação a isso. Mas há formas, nós enquanto sociedade civil, enquanto cidadãos, temos formas de contornar estas questões. Por exemplo, a questão do acesso à justiça, é verdade. Todos nós, infelizmente, observamos que existe uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. E que até o próprio acesso à informação, ali que eu estava a trazer, às vezes é uma coisa muito difícil, porque se eu não estudei, se eu não tenho ferramentas para interpretar a informação, às vezes quando nós vamos a um serviço público de informações, não percebemos nada do que está lá. E eu ainda sempre tive uma experiência dessas, a registrar uma associação. Cheguei lá a uma etapa e eu não percebi o que eu estava, o que eu estava a pedir, porque aquilo não era para eu perceber. E todo o sistema tem estas armadilhas. Agora eu vou desistir e deixo de preencher, não. Eu vou à procura de informação. Eu sou um otimista, portanto acho que há sempre forma de dar a volta contra os nossos obstáculos. E olhando para vocês, ainda para mais, vocês estão jovens, e olhando para quem participou do projeto, e eu ainda renovo mais essa minha convicção. Portanto, se eu já vinha para a escola deste projeto assim, eu saio com esta convicção, sei lá, 200% reforçada, para vocês terem uma ideia. Gustavo, tu querias dizer qualquer coisa? Você também quer dizer, não? Madalena, muito obrigado. Realmente, a minha turma trabalha muito problemática com essa questão de ninguém me chamava para fazer nada e quando me chamavam uma vez ou outra não sei por razões, ou já sabia que nós tínhamos que fazer leiteira ou outras coisas. E realmente há turmas que podem ter uns conflitos, dão um pouco de atenção. E turmas que têm muitos conflitos dão mais atenção. Eles têm mais atenção, vão fazer mais visitas, vão fazer outras coisas e a minha turma, claro que eu tinha turmas a sair da escola quase 3 vezes no ano, a minha saía uma e se saía. Mas se posso responder? Existem vários projetos na escola que se algum de vocês estivesse interessado
fui para a França, era um projeto da minha turma, era um projeto do 8º ano que eu quis participar e estava a segurar uma vaga e deram uma vaga a mim. Eu acho que se algum de vocês, eu também, a nossa turma também não era a melhor, era muito mal convocada. Não era a pior. Não era a pior. Não era a pior. Não era a pior. Mas era a pior. Eu acho que era a eu acho que não pode caber tudo aos professores e não podem culpar só os professores por não participarem em projetos. Mas os alunos não sabem o que é. É isso, mas eu ia só dizer que uma coisa. Existe um documento na página da escola, e que se calhar muitos de vocês não conhecem, que é a estratégia de cidadania da escola. Está lá na página, nos documentos, o regulamento, o projeto educativo, há lá uma coisa que se chama projeto educativo. É o projeto educativo que se chama a estratégia de cidadania da escola. Há lá uma parte que diz parcerias e projetos âncora. Portanto, o meu convite a estas turmas que aqui estão, e depois para espalharem a palavra assim entenderem, vão lá ver um bocadinho de projetos aqui lá há. O que é que são aquelas parcerias? O que é isto do Libera Escola? O que é o OP Jovem? O que é a Voz dos Jovens? O que é a Associação Salvador? Ou porquê é que há uma parceria sequer com o Oceanário? O que é que será que fizeram? Tentem, vão ver o que é aquilo primeiro, e se alguma daquelas coisas suscitar interesse, vocês podem ter com o vosso diretor de turma ou com o vosso professor de cidadania e dizer: professora, eu vi que havia na escola um projeto que se chama Semear Valores ao NEB, o que é isso? A professora sabe o que é isso? Se a professora não souber, a professora sabe a quem dirigir-se, mas vocês mostraram-se interessados. É só vocês lá irem, é uma página inteira de projetos que a escola tem e de parcerias. Se vos interessar algum daqueles, perguntem que as respostas chegarão até vocês, nem que seja bem manter comigo, alguém para o vosso contacto chegar comigo e eu posso explicar. Porque existem imensas coisas, não sei se vocês há muitos de vocês que têm noção, provavelmente, da quantidade de coisas que existem a acontecer, porque são muitas turmas diferentes. O ano passado houve esta questão de haver